Queridos irmãos, sigamos, então, dentro daquilo que o Senhor nos tem dado, nesses salmos messiânicos. E hoje nós vamos iniciar o estudo do Salmo 22, esse maravilhoso salmo, também chamado de o Salmo da Cruz, ou o Salmo do Pastor. Então, vamos fazer a leitura de alguns versos, vamos ler hoje até o verso 11, e se pudermos, comentaremos até lá, no verso 11. Se não, de qualquer maneira, dividiremos o Salmo 22 em dois estudos, duas etapas. Você já ficaria, então, com uma tarefa aí para o dia 15 de outubro, se o Senhor permitir, onde, então, daremos continuidade a esse Salmo 22. Seria bom que até lá você lesse esse Salmo, voltasse às anotações dentro do que vamos compartilhar, ou estudasse, meditasse, orasse sobre ele, pedindo ao Senhor que esse tema tão precioso desse salmo possa ser, então, aberto com mais clareza aos nossos corações como igreja, povo do Senhor. Vamos, então, fazer a leitura dos primeiros 11 versos do Salmo 22. O título desse salmo diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de meu salvamento as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Vamos uma vez mais pedir ao Senhor sua direção e iluminação. Querido Pai Celestial, entregamos a leitura deste salmo, esses versos nas tuas mãos. Carecemos desesperadamente da habilitação do Espírito Santo para não só conhecermos a tua palavra, mas para tocarmos o espírito da palavra. Que o Senhor encontre caminho para falar aos nossos corações, revelando-nos mais das glórias e belezas do teu amado Filho. Dispomos-nos todos nas tuas mãos. Glorifica o teu nome. Desembaraça o caminho. Mantém nosso coração focado, nossa mente livre, nosso espírito atento, para que o Espírito Santo realmente possa comunicar as verdades celestiais ao nosso coração. Assim oramos, esperando inteiramente em Ti. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título desse salmo, ele é um título bem simples. Essa expressão corça da manhã, muito provavelmente se refira a um ritmo musical, para que esse cantor, esse executor, esse musicista, pudesse saber, então, em que ritmo ele deveria cantar esse salmo maravilhoso. Então é dito segundo a melodia corça da manhã. É um salmo de Davi, então, como diz o título, e este Salmo 22 seria importante que ele fosse lido e estudado juntamente com os Salmos 23 e 24.
Há algumas porções das Escrituras que nós deveríamos, me permitam a palavra, comê-las como se fosse um sanduíche. E aqui está um exemplo de um sanduíche divino. Nós temos um pão de um lado, um pão de outro e uma carne no meio. Salmos 22, 23 e 24. O Salmo 22 é o Salmo do pastor. Quem fala no Salmo 22 é o pastor redentor, o pastor sofredor. O Salmo 23, você conhece muito bem, é o Salmo da ovelha. Quem fala naquele salmo é a ovelha e não o pastor. A ovelha diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim por diante. O Salmo 24 é o Salmo do rei. O Salmo diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E etc. Então, é o Salmo do rei. Salmo 22, o Salmo do pastor. Salmo 23, o Salmo da ovelha. E Salmo 24, o Salmo do rei. Também poderíamos colocar a mesma coisa de outra forma, dizendo assim: o Salmo 22 é o Salmo da cruz. O pastor está na cruz. Salmo 22, o Salmo da cruz. Salmo 23 é o Salmo da igreja, já que quem fala é a ovelha, como nós vimos. Então é o Salmo da igreja, clamando ao seu pastor. E o Salmo 24 é o Salmo do reino, já que o assunto ali é o Rei da Glória e o seu reino. Então veja, nós temos a cruz no 22, a igreja no 23 e o reino no 24. Esses três temas, queridos irmãos e irmãs, escutem isso com atenção. Eles são os três maiores temas do Novo Testamento. Você poderia colocar todos os versículos do Novo Testamento, sem exceção, debaixo de uma das três cabeças de coluna com esses três títulos: a cruz, a igreja e o reino. Todos os versículos do Novo Testamento entrarão debaixo de uma dessas três colunas, às vezes até mesmo em mais de uma. Porque a cruz, a igreja e o reino são os três temas mais proeminentes, mais importantes de todo o Novo Testamento. Então você vê como esse conjunto de salmos é precioso, 22, 23 e 24. Como nosso encargo é estudar alguns dos salmos messiânicos, então, desses três, apenas o Salmo 22 é um salmo claramente messiânico. O 23 definitivamente não é um salmo messiânico, é um salmo, como falamos, da igreja, da assembleia, sobretudo, né? O Salmo 24 contém algo a respeito do rei, do reino, mas não é um salmo claramente messiânico, no que, então, isso significa. Mas Salmo 22 é um dos mais lindos salmos messiânicos. Assim como estudamos ontem o Salmo 16, chamado a joia preciosa de Davi, ou segredo precioso de Davi, o Salmo excelentíssimo de Davi, e vimos a riqueza, a beleza, a profundidade, a singeleza daquele salmo. Assim, o Salmo 22 é um salmo que é citado no Novo Testamento várias vezes, e isso, escute também isso com atenção, quando um salmo é citado, um salmo messiânico, que traz algo da revelação da pessoa e obra de Cristo, por isso é messiânico. Quando esse salmo é citado no Novo Testamento, isso em especial, isso por si só, estabelece o seu valor messiânico. Ou seja, os autores do Novo Testamento estão citando salmos e aplicando o sentido daquele salmo a realidades da pessoa e obra de Jesus no Novo Testamento. Ou a obra que ele realizou, a vida que ele viveu e a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Então, quando os autores do Novo Testamento citam esses salmos que claramente revelam algo da pessoa e obra de Cristo, eles estão dando um selo, um atestado de que esse salmo é um salmo definitivamente messiânico. E como vimos, isso acontece com o Salmo 16, Pedro o citou em Atos 2 e Paulo o citou, conforme registrado por Lucas, em Atos 13, nós vimos ontem. E hoje nós vamos ver quantas vezes esse Salmo 22 é citado no Novo Testamento e a beleza e a acuracidade dessas citações.
Nós iremos chegar lá, então, agora mesmo. Gostaria, então, que você manuseasse a sua Bíblia aí com destreza, e nós já vamos a isso agora, para que fique estabelecido o conceito messiânico desse salmo. Como ele é importante, como ele foi atestado pelos autores do Novo Testamento como sendo um tremendo salmo messiânico. Então, vamos lá. Esse brado de abandono do Senhor, que mais à frente estudaremos com detalhes, por enquanto vamos apenas ao estabelecimento do conceito messiânico, então, a citação desse salmo no Novo Testamento. Então, esse brado do Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? São as duas primeiras linhas do Salmo 22, versículo 1, certo? Esse brado de abandono, ele ocorre em Mateus 27, 46. Se você tem aí papel para suas anotações, você pode então fazer isso, se desejar. Esse brado de abandono do verso 1 aparece em Mateus 27, 46. Aparece de novo em Marcos 15, 34. E você se lembra que ali então o Senhor está na cruz, tanto como narrado por Mateus, quanto como narrado por Marcos. Então ele clama na cruz, segundo Mateus, Eli, Eli, lema sabachthani. E segundo Marcos, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque Mateus cita o hebraico e Marcos cita o aramaico. Então, essa expressão Deus meu, por que me desamparaste? Que inicia o salmo, ela está atestada pelos autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, brado que o nosso amado Senhor Jesus proferiu na cruz do Calvário. Um dos seus 7 brados foi esse. Meu Deus, por que me abandonaste? Então está aí a primeira citação desse salmo no Novo Testamento. Segunda, veja o verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isso fala dos insultos da multidão. Esse menear de cabeça é um gesto zombeteiro, meneiam a cabeça. E especificamente esse gesto, queria que você visse a beleza, a importância disso. É um simples gesto, irmão, que aquela multidão fazia enquanto Nosso Senhor estava na cruz, meneando, balançando a cabeça, como num gesto de zombaria. Um ato, digamos, simples. Mas esse ato simples, ele foi predito profeticamente no Salmo 22, escrito em torno de 1000 anos antes da cruz. Você não acha isso verdadeiramente impressionante? Por que essas pessoas menearam a cabeça? Para que se cumprisse a profecia. Quando Nosso Senhor estivesse na cruz, aquela multidão iria tratá-lo de maneira zombeteira, sacudindo assim a sua cabeça. Então você vai encontrar isso onde? Verso 7, esses insultos da multidão. De novo, Mateus 27, verso 39. Nós não vamos aos versos apenas para podermos ganhar tempo e seguirmos, para estudarmos esse salmo, né? Por enquanto, então, você fique apenas aí com as suas anotações dessas referências para o seu estudo pessoal. Então, verso 7, os insultos da multidão são registrados em Mateus 27, 39, também em Marcos 15, 29. Duas referências sobre o menear da cabeça. Esse gesto tão irrisório, como nós falamos, mas descrito profeticamente nesse Salmo da Cruz, Salmo 22. Verso 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. De novo, um impressionante versículo que foi citado, esse verso 8, em Mateus 27, 43. Você vai ver tanto os guardas como autoridades zombando do Senhor crucificado, dizendo exatamente isso. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Não é impressionante que eles tenham falado exatamente as palavras da profecia do Salmo 22? Irmãos, isso mostra a beleza, a acuracidade, a inspiração divina da Bíblia, palavra de Deus, inerrante, absoluta, perfeita. Então, está aí o desafio para que o Senhor salve a si mesmo. Onde?
Mateus 27, 43, para você anotar aí, e Lucas 23, 35 a 37. Repetindo, Lucas 23, 35 a 37. Você vai ver, então, exatamente esse desafio. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Vamos ao verso 18 agora. Mais uma citação clara no Velho Testamento. E muito interessante essa citação aqui, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Muito impressionante, irmãos. A Bíblia vai dizer, você deve se lembrar da história e do fato, nosso Senhor Jesus vestia uma túnica sem costura, ou inconsútil. E essa túnica foi considerada pelos guardas uma túnica bonita, uma túnica, digamos, de valor, uma túnica sem costura. Então, ao invés de rasgá-la em pedaços, eles lançaram sortes para ver quem ficaria com a sua túnica, essa túnica sem costura. De novo, um simples ato, você não acha? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus poderia estar vestindo uma túnica que não seria uma túnica sem costura. Poderia ser uma túnica com costura, como eram muitas outras. Por que nosso Senhor estava com uma túnica sem costura? E por que aqueles guardas ímpios, pagãos, zombeteiros, escarnecedores daquele que estava crucificado, por que eles lançaram sortes sobre essa túnica e não a repartiram em pedaços? Então, vamos começar, e essa referência eu gostaria que você abrisse. Abra comigo, por favor, em João 19. E nós vamos ver por que isso aconteceu exatamente. João 19, veja o verso 24. Somente João registra desta maneira, embora Mateus, Marcos e Lucas também registram esse deitar de sortes sobre as vestes ou a túnica do Senhor. Então é dito assim, João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros. Veja o final do verso 23. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. E então João vai dizer, para se cumprir a Escritura. Amados irmãos, que coisa mais linda e impressionante. Cada tio e cada vírgula das Escrituras certamente se cumpriram. E no que diz e se cumprirão. E no que diz respeito à morte do Senhor Jesus, aí está um detalhe tão pequeno. E João o cita dizendo que esses guardas escarnecedores fizeram isso porque a Escritura teria que ser cumprida. E esse, então, salmo que nós já citamos, 22, 18, né? E aí João vai escrever o que nesse verso 24? João 19, 24. Exatamente a citação do Salmo 22, 18. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E João acrescenta isso. Assim, pois, o fizeram os soldados. Você vê por que João põe ênfase aí? Assim, pois, o fizeram os soldados. João está dizendo, a palavra de Deus é absoluta, é verdadeira, é inerrante. Então, aí está essa citação em João. Agora, para sua referência apenas, nós não vamos abrir. Esse fato de lançarem sorte sobre as vestes do Senhor, repartir as suas vestes e lançar sorte sobre a túnica, também é citada em Mateus 27, 35, Marcos 15, 24 e Lucas 23, 34. Você vê, os 4 evangelistas fizeram referência a essa passagem do Salmo 22, 18. Isso significa um atestado de que esse salmo é definitivamente uma profecia, um salmo messiânico, o salmo do pastor na cruz, o salmo do Redentor. Então, concluímos essa primeira parte, como então, valendo para nós, como esse atestado da messianidade desse lindo salmo. Agora, irmão, gostaria que você, por favor, me acompanhasse agora. Não vou tomar muito tempo, vou buscar ser muito didático e objetivo, mas eu gostaria de passar para você algo que te será
muito útil. Você não vai encontrar isso em Bíblia nenhuma e provavelmente não encontra em literatura nenhuma, porque a Bíblia não traz a divisão exata, digamos assim, desse salmo segundo as suas ênfases. Você não vai achar isso no Salmo 22. E nem vai encontrar nos livros de os estudiosos em geral. Você vai encontrar algumas divisões, mas que não respeitam o que nós vamos citar aqui. E queria te dizer que essa divisão eu a obtive de Campbell Morgan, e ele vai dizer o seguinte com respeito a essa divisão. Então, por favor, escute isso com atenção. Se você não sabe quem foi Campbell Morgan, ele foi o antecessor de Martin Lloyd Jones na Capela de Westminster. Ele é considerado unanimemente como o príncipe dos pregadores expositivos. Sem dúvida, foi um servo do Senhor de grande unção espiritual, muita clareza nas Escrituras e um mestre na Palavra de Deus. Então, na sua leitura desse Salmo 22, ele percebeu uma nuance extremamente importante, ou nuances extremamente importantes, que dão as notas desse Salmo. Então, ele esboçou essa divisão, que, como eu disse, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, gostaria que você anotasse aí para o seu estudo. Você vai ver que esse salmo tem 10 estrofes. E seria importante você anotar quais versículos compõem cada estrofe. E um detalhe especial que eu vou citar quando nós chegarmos lá na quinta estrofe, quando nós mencionarmos aqui a nossa divisão. Então, vamos devagar com isso para que você não se perca, porque isso, sem dúvida, vai ser muito útil para o seu estudo e para o seu entendimento desse salmo. Então, vamos lá. Uma parte técnica, então, importante. Primeiro, então, o que Campbell Morgan disse? Uma frase dele mesmo, sobre essa divisão que ele fez. Ele disse assim: em todas as versões, a significância da estrutura deste salmo é perdida no arranjo que é feito dele. O que ele quer dizer? Que em todas as versões e traduções bíblicas, elas fizeram um arranjo nesse Salmo 22 que fez com que a significância da estrutura desse salmo fosse perdida. Você compreendeu? Então, quando ele faz a sua divisão, ele busca colocar exatamente quais são as notas importantes desse salmo e traz de volta, ele resgata a significância espiritual desse salmo. Então, aí está a importância de observarmos essa divisão. Então, vamos lá, pegue aí suas anotações de novo e vamos seguir com essa parte técnica aqui, o mais breve que pudermos, mas que possa ser de muita ajuda para todos. Primeiro, o Salmo se divide em duas grandes partes. Então, vamos fazer primeiro uma grande divisão. Então, vá olhando aí para ele, por favor, Salmo 22. Do verso 1 até o verso 25, detivem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os votos na presença dos que o temem. Certo? Verso 25. Então, do verso 1 ao 25, nós temos uma grande primeira parte. Depois nós vamos subdividi-la. Mas, por enquanto, guarde isso. Primeira parte, versículos 1 a 25. Por que ela é uma primeira grande parte? Escute com atenção. Nesses 25 versículos, somente uma voz fala. E essa voz, digamos, é a voz direta daquele que está crucificado. O Messias sofredor. Já começa com seu brado. Deus meu, por que me desamparaste? Então, cada um desses 25 versos é falado por uma única voz. A voz do Messias crucificado. Então, seguindo, os versos que sobram, olha aí para o Salmo, versos 26 até o final, verso 31, é claro que quem está falando ainda é o Messias, é claro. Mas nós vamos, digamos assim, ouvir aí várias outras vozes, porque ele vai citar outras vozes. Então vamos ver se fica claro isso. Repetindo, essa parte 2, ela vai dos versos 26 a 31. E digamos assim, quem fala nessa segunda parte? Olha só, verso 26. Os sofredores, está vendo aí? Não é dito nada disso até o verso 25, apenas a voz do pastor crucificado. Agora aqui ele menciona
os sofredores. Então, os sofredores, algo está acontecendo com eles, e algo eles estão falando. Olha aí. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Está vendo? Então, tem uma voz de louvor aqui de quem? Dos sofredores, né? Primeiro, viva para sempre o vosso coração. Olha o verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Não é? Então, digamos, aqui o Senhor está dizendo que os confins da terra também levantarão sua voz diante da obra que o Messias realizou. O que eles farão? Eles se lembrarão do Senhor, a ele se converterão. Isso não se cumpriu? Pagãos e incrédulos de todas as nações têm recebido o evangelho há quase 2000 anos, não é? Então aí está o cumprimento desse verso. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão até os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então está vendo o Senhor citando outras vozes, podemos assim dizer? Aí, está vendo? Então as vozes das nações, dos confins da terra. Verso 29. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. O que esse versículo quer dizer com opulentos da terra? Digamos, os fortes, aqueles que se nutrem bem, que se alimentam bem, os ricos, os poderosos, os opulentos, os fortes. Então, aí é a voz dos fortes. Todos os opulentos da terra vão fazer o quê? Comer e adorar. Os fortes, ou seja, o evangelho alcançaria todas as classes sociais. Ricos, poderosos, príncipes, magistrados, fortes da terra vão comer e vão adorar. Irão conhecê-lo. Graças ao Senhor. Assim tem sido pelos séculos dos séculos. Não é? Intelectuais, ricos, poderosos, não é isso? Nobres têm conhecido o Senhor e se prostrado diante dele. Mas também os fracos. É uma outra voz. Olha aí. E todos, verso 29, os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Esses são os fracos. Essa expressão descem ao pó se refere aos fracos. Ele contrasta aí os fortes com os fracos, os grandes e os pequenos. E ele continua. Até aquele que não pode preservar a própria vida. Está vendo essa expressão? É o pobre, o necessitado, o fraco. Voz deles. Eles também vão adorar. Verso 30, para completar. A posteridade. Olha que expressão interessante. Aqui mais uma voz. É a voz dessa posteridade. Essa posteridade o servirá. Aqui é mais que uma voz, inclusive, né? A posteridade o servirá e falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele. E a um povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Parece, irmãos, que não há outra maneira de interpretar essa posteridade aqui, senão nas palavras de Isaías 53, se você se lembra. Isaías 53, 10. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E a obra do Senhor, a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. Ele verá a sua posteridade. Isaías 53, 10. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Não é maravilhoso? E esse salmo está dizendo a mesma coisa. Está dizendo que a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor para uma geração vindoura, e mais que isso, eles virão anunciar a justiça dele. Então, essa posteridade se refere àqueles que creem nele, aqueles que receberam os resultados da sua obra salvífica. Então, você está vendo muitas vozes aí? Quantas vozes? Então, essa é a divisão em duas grandes partes, tá certo? 1 a 25 e 26 a 31. Agora, precisamos subdividir. E agora vamos vendo mais beleza. Então, vamos detalhar. No Salmo hebraico, o Salmo original, então, há 10 estrofes. 10 estrofes. E vamos dividi-la, então. Na parte 1, qual é a parte 1? Versos 1 a 25, que acabamos de citar. Então, ouça com atenção para você não se perder. Essa parte 1 tem 6 estrofes. Versos 1 a 25 tem 6 estrofes. Já vou citar de uma vez para você quais são essas estrofes.
Claro que se tem 6 nessa primeira parte, tem 4 na segunda, né? São 10 estrofes. Então, nessa primeira parte, vamos lá. Vá anotando aí, por favor, se desejar. Estrofe número 1. Vai dos versos 1 a 5. 1 a 5. Estrofe número 2. Vai dos versos 6 a 10. Terceira estrofe, número 3. Vai dos versos 11 a 14. Estrofe número 4. Vai dos versos 15 a 18. Estrofe número 5. Vai dos versos 19 a 21. E estrofe número 6, os restantes. Verso 22 até o verso 25. Se você não anotou, para que eu não precise repetir, depois você terá a gravação aí, para pegar, então, exatamente essa divisão. Agora, um detalhe aqui que embeleza muito essa divisão em estrofes. Escute bem. No final da estrofe 5, onde está a estrofe 5? Versos 19 a 21, conforme citamos. 19 a 21. Vamos lê-la. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Por favor, olhe agora para a sua Bíblia. Verso 21, aí nós estamos. Salmo 22, 21. Olha a última frase. Na versão que eu estou lendo diz, sim, tu me respondes. Está vendo aí? Essa expressão, segundo Campbell Morgan, denota uma estrofe incompleta. Sim, tu me respondes. Digamos, não encerra a estrofe. Denota uma estrofe incompleta, segundo a língua hebraica. Por isso, os eruditos têm que nos ajudar. Porque aí no português nós não vamos ver isso, né? Então, a quinta estrofe é uma estrofe incompleta, terminando com essa frase, sim, tu me respondes. Agora, por que é importante essa estrofe incompleta, como ela foi chamada? Porque a morte, digamos, advém aí. Até esse verso 21, o Senhor está na sua linguagem de sofrimento, onde, digamos, a morte intervém. Não significa que nesse ponto o Senhor morreu, tá certo? Os versos continuarão sendo, provavelmente nosso Senhor Jesus tenha recitado esse salmo inteiro na cruz do Calvário. Todos os versos, de 1 a 31. Então, não estamos dizendo que aqui no verso 21, ele marca a morte do Senhor. Não. Estamos dizendo que ele marca a morte no sentido de nota. A nota de morte. Ficou bem claro? A nota de morte. Por quê? Porque leia o verso 22. É uma nota de ressurreição. É uma nota de triunfo. Não tem nada a ver com os 21 versos anteriores. É uma mudança de tom absoluto. Nosso Senhor vem descrevendo sofrimentos e mais sofrimentos. Olha o verso 12, irmão, onde ele começa a descrever detalhes. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas. Verso 14, derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Verso 15, secou-se meu vigor como um caco de barro. Verso 16, cães me cercam. Verso 17, posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Verso 18, repartem minhas vestes. Está vendo? Sofrimento, o sofrimento e o sofrimento do Redentor. Então, quando chegamos na quinta estrofe, verso 19 a 21, a estrofe, como disse nosso irmão, Campbell Morgan, no original hebraico, ela está incompleta, com esse sim, tu me respondes. Porque agora terminou a nota de morte e vai iniciar a nota de júbilo de triunfo. Por isso é importante aí você notar. E sabe como começa o júbilo de triunfo? A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te louvores no meio da congregação. Deixa eu falar um pouquinho desse verso para você, querido irmão e irmã. Nós citamos quais versículos do Salmo 22 que são citados no Novo Testamento, não é? Você fez as suas anotações aí. Tem mais esse.
Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você se lembra onde ele está? Em um único lugar no Novo Testamento. Hebreus 2, 12. Hebreus 2, 12. Sabe quem está falando ali? O Filho. Ele está dizendo, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. É ele quem diz, a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sabe do que trata o capítulo 2 de Hebreus? Da relação entre o Filho, com F maiúsculo, e os filhos. Esse é o capítulo 2 de Hebreus. Então, o que o Filho está falando para o seu pai? Primeiro, Hebreus 2. Eis aqui estou e os filhos, no plural agora, os filhos que Deus me deu. O que mais o filho está falando para o pai? A meus irmãos declararei o teu nome. Ou seja, os filhos são os seus irmãos. Os filhos do seu pai são os seus irmãos. Então, aos meus irmãos, eu declararei o teu nome, ó meu Deus, e cantar-te louvores no meio da assembleia, no meio da congregação. Maravilhosa citação no livro de Hebreus, exatamente porque o livro de Hebreus, no capítulo 2, principalmente, especialmente, coloca o filho em relação com os filhos. Então, a nota é de triunfo, um júbilo de triunfo, a partir do verso 22, que compõe, então, a sexta estrofe, certo? Vai dos versos 22 até o verso 25, como já explicamos. E aí já estamos terminando essa parte técnica para seguirmos. Como vamos dividir, então, a parte 2, que vai dos versos 26 a 31. Anote aí. A parte 2. O verso 26, ele é uma estrofe. Um único verso compondo uma estrofe, certo? Então, o verso 26 é uma estrofe. Os versos 27 e 28 são a segunda estrofe dessa segunda parte. Né? Segunda estrofe, versos 27 e 28. Terceira estrofe, verso 29, está olhando aí para a sua Bíblia? É um verso longo. E a primeira frase do verso 30, que é a frase, a posteridade o servirá, certo? Então, verso 29, e pode colocar 30, parte A. Verso 30, parte A, ou a primeira frase do verso 30, compõe a terceira estrofe. E, finalmente, a quarta e última estrofe, já que, então, essa parte final, essa parte 2, tem 4 estrofes, como já falamos. Então, a quarta estrofe, a última, é o que sobrou. É o verso 30, parte B, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, e o verso 31. Hão de vir anunciar a justiça dele e ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Certo? E com isso terminamos a nossa divisão. E essa parte técnica concluímos. Agora vamos entrar diretamente nos comentários e vamos seguir até onde o Senhor nos conduzir e até onde o tempo permitir. Verso 1 do Salmo 22. Vamos às notas e comentários desse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Amados irmãos, se você for ler os comentários bíblicos a respeito dessa única frase, você vai colocar uma pilha de muitas folhas de anotações de comentaristas bíblicos. Porque esse brado do nosso Senhor, ele reflete uma transação, usando, é claro, essa expressão com a mais profunda reverência, é um assunto, uma transação, uma questão entre o Pai e o Filho. Autores do passado, autores medievais, chegaram a dizer que a morte do filho, escute o erro disso, a morte do filho era para que se pagasse um resgate ao diabo. Ouviu bem? Porque quando Adão caiu e nele todos nós caímos,
Então, Satanás assumiu a autoridade sobre os homens e agora Deus precisava comprá-los pagando um resgate ao diabo. Isso é um absoluto equívoco. Deus não pagou nenhum resgate ao diabo. A transação na cruz do Calvário é uma transação entre o Pai Santo e o Filho Santo. E o que necessitaria acontecer naquela cruz? Ouça bem, querido irmão. O homem pecador, o Adão caído e todos seus descendentes não eram devedores ao diabo. Eram escravos dele, sim, mas não devedores a ele. Éramos devedores a Deus, à justiça, santidade e glória de Deus, que foram ofendidas ou maculadas quando o homem caiu. Então é a justiça de Deus, é a glória de Deus e é a santidade de Deus que precisavam ser satisfeitas. Compreende? Se é que Deus iria redimir o pecador para ele. Se Deus vai redimir o pecador, porque, digamos, hipoteticamente, Deus poderia não redimir o pecador. Você concorda? Ele redimiu o pecador porque ele quis redimir o pecador. Alguém o obrigou a redimir o pecador? O que o obrigaria? Nada. Ele quis redimir o pecador. Ele extravasou seu amor redentor porque ele quis extravasá-lo. Seu amor livre, seu amor incondicional, seu amor soberano. Então, amados irmãos, para que ele comprasse, ele redimisse esse pecador do cativeiro da corrupção, inclusive do diabo, sua justiça, sua santidade, sua glória precisavam ser satisfeitas. Porque ele não poderia dizer, eu quero perdoar o pecador. Você está ouvindo bem? Ele não poderia dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou passar uma borracha sobre os seus pecados. Eu vou colocar um tapete sobre essa sujeira toda. Está ouvindo, irmão? Ele não poderia fazer, mesmo sendo todo-poderoso, porque o seu poder não poderia atentar contra a sua santidade, contra o seu caráter. E o caráter do nosso Deus é absolutamente santo, justo. Santo, santo, santo é o Senhor. O clamor que Isaías ouviu daqueles serafins em torno do trono. Então, quando o homem peca, a santidade de Deus é ferida, a glória de Deus é ferida. Então, se ele vai trazer o pecador para comunhão com ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que satisfazer a sua justiça. Agora vem a pergunta: quem poderia satisfazer a justiça de Deus à altura desta justiça? Quem poderia satisfazer a santidade de Deus à altura dessa santidade? Primeiro, resposta. Primeiro, essa pessoa, claro, esse ser, teria que ser um homem. Por quê? Porque Deus iria trazer o homem para a comunhão com ele. Então, é claro, esse ser teria que ser um homem, não podia ser um anjo, porque Deus não iria redimir anjos. Os anjos que não pecaram não precisam ser redimidos, eles estão diante do trono de Deus, e os anjos que pecaram nunca serão redimidos, porque eles são demônios, eles são rebeldes, eles nunca serão redimidos. Então, se Deus vai redimir o homem, o redentor tem que ser um homem, absolutamente homem. Do contrário, o homem não poderia ser redimido. Mas, irmãos e irmãs, não bastasse ele fosse homem. Para que Deus pudesse ser satisfeito à altura da sua justiça, santidade e glória, esse redentor teria que ser Deus. Do contrário, como ele poderia satisfazer Deus? Quem pode satisfazer Deus senão Deus mesmo? Quem pode satisfazer a santidade de Deus senão a própria santidade de Deus? Quem pode satisfazer a glória de Deus senão a própria glória de Deus? Está entendendo? Quem pode satisfazer a justiça de Deus senão a própria justiça de Deus? Não tem nenhuma justiça igual a dele, nenhuma santidade igual a dele, nenhuma glória igual a dele. Então, nós temos um tremendo dilema, amado irmão. E como foi resolvido esse dilema? Da maneira a mais graciosa, sublime, maravilhosa possível. Deus mesmo se faz homem. Emanuel, Deus conosco. O Verbo
se faz homem, carne, assume natureza humana completa e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso, o drama da redenção é um drama impenetrável, amado irmão e irmã. Nós nunca, nem agora e nem na eternidade, nós compreenderemos a profundidade desse brado. Ó meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? E nós iremos ver que nosso Senhor sabe a resposta dessa pergunta quando nós estudarmos o Salmo. Por que ele foi abandonado? Agora, irmão, uma palavra a mais sobre isso, para prosseguirmos. Você tem pensado, meditado e contemplado esse drama da redenção? Deixe eu colocar uma ilustração simples. Nós somos pai e filho na terra porque é uma realidade eterna e celestial de paternidade e filiação. O pai eterno e o filho eterno. Você concorda com isso? É o que a Bíblia ensina. O que você acha de entregar o seu filho às torturas e à morte? Você faria? E sabe o que a Bíblia diz sobre nós, em Mateus 7? Que nós somos maus. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Foi o que nosso Senhor Jesus disse, não é? Porque algo da imagem de Deus foi preservada no homem, mesmo depois da queda. E louvado seja o Senhor por isso. Então, mesmo sendo maus, há um instinto natural em um pai de dar o que é bom para o seu filho e de cuidar do seu filho, a não ser que ele seja um crápula, não é? Mas há algo no instinto paterno dele que cuida dos seus filhos. Muito mais, é claro, um pai cristão, habitado pelo Espírito Santo. Mas escute bem, Deus, o Deus Santo, o Deus que ama de modo absolutamente perfeito, e ele ama de modo absolutamente perfeito o seu único filho. Único filho. Qual é o seu dilema? Ele tem que entregá-lo se ele quiser redimir o homem. Então a questão é, qual é o sentimento do coração do Pai? Sabe por quê, amado irmão e irmã, precisamos meditar nisso? Muitas vezes nós pensamos num filho sofredor na cruz e num pai impávido no céu. Um pai que, digamos, vira o seu rosto e pouco lhe interessa, até que o filho cumpra a redenção e sofra sua morte. Mas, amados irmãos, o Pai Celestial, todo cheio de amor pelo seu único, santo, perfeito e amado Filho, ele entrega o seu amado Filho. Sabe o que isso significa? O coração do Pai foi rasgado. Na cruz do Calvário, nós não temos o rasgar de um único coração. Nós temos o rasgar de dois corações. O pai que entrega o seu filho. O filho que se entrega e é separado de seu pai. Digamos, dois sofrimentos, que na verdade se resumem em um único sofrimento. E aqui quero usar outra expressão com muita reverência. O sofrimento de Deus. Por isso Paulo escreve assim em 2 Coríntios 5, escute esse versículo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 20. Deus estava em Cristo. Sabe o que significa o sofrimento da cruz? Não é apenas o sofrimento do Filho, é o sofrimento da divindade. O sofrimento da cruz é o sofrimento da Trindade. Amados irmãos, que o Senhor encontre lugar para falar profundamente aos nossos corações. Nós temos um Deus que se entregou, um Deus sofredor, uma Trindade que sofreu, um Pai amado que entrega o Filho amado. E qual foi o clamor do Filho amado? Meu Deus, por que me abandonaste? De novo, a expressão que Jesus usa aí é o El, ou Eli, tanto faz, El, Eli. Significa o ajudador poderoso, como vimos ontem. Nosso Senhor está clamando a Ele, ou seja, Ele está clamando ajuda. Ó Eli, ó meu Deus, ó ajudador poderoso. Agora,
A próxima, ou essa expressão, meu Deus, observe um paradoxo nela. Ele não diz apenas, ó Deus, ó Deus. Esse seria o aspecto da angústia, do sofrimento, da dor. Mas ele diz, ó meu Deus, ou meu Deus, meu Deus. E aí está um meu, está um pronome pessoal aí. Você está vendo um paradoxo divino, sublime, maravilhoso? Meu está falando de proximidade. E, por ser um clamor, esse clamor, meu Deus, reflete a sua profunda agonia. Então, nessa frase, meu Deus, nós estamos vendo um misto de intimidade, porque é meu Deus. Ele não está clamando a alguém desconhecido, ele está clamando a alguém que ele conhece tão bem. Em João 17, ele vai falar sobre a glória que ele teve junto com o Pai antes que houvesse mundo. Então, esse é o meu Deus, como nosso Senhor Jesus diz. Meu, intimidade, proximidade. Mas há uma angústia e um clamor de sofrimento. Meu Deus. Paradoxo. Incompreensível para nós. Então, temos a sequência do verso 1 ainda. Por que me abandonaste? E agora, meus amados irmãos, com toda a reverência, escute de novo o sentido dessa palavra, desamparaste. Aí no hebraico, original do Salmo 22, esse desamparaste significa, ou desamparar, vamos para o verbo, desamparar, significa afrouxar, como se fosse um afrouxar de cordas, compreende? O filho estava ligado no pai, tão ligado que o pai e o filho são um. Mas então o filho, o verbo, se faz carne. E da maneira a mais incompreensível para nós, porque esse é o drama da redenção. Esse filho encarnado irá se separar do seu pai. Então ele tem um clamor, é o clamor do desamparaste. Por que me desamparaste? Ele está dizendo, as cordas de nossa união foram afrouxadas. E ele pergunta, por quê? Esse verbo no hebraico significa soltar, afrouxar, desamparar. Cordas foram afrouxadas. Por isso o coração do filho está partido. Como ele vai dizer mais à frente, meu coração se derreteu como cera. No grego, já que os autores do Novo Testamento também citam, não é? Esse verbo. No grego, esse verbo significa deixado para trás. Deus meu, por que me desamparaste? Lá nos evangelistas, na língua grega. E essa expressão no grego é deixado para trás. Não sei se você já teve a experiência de, por exemplo, por alguns minutos, perder seu filho de alguma maneira. Quem sabe perdeu na multidão, perdeu no parque, perdeu no shopping, perdeu na praia. E a angústia que você experimentou, e também o teu filho, foi basicamente inexplicável, não é? Você certamente pensou que nunca mais veria o rosto do seu filho. Que ele poderia ter se afogado, não é? Poderia ter sido sequestrado, não é assim? Deixado para trás, é o clamor do Senhor. Meu Deus, por que me deixaste para trás? Há algumas ideias, meus amados irmãos e irmãs, que estão contidas nesse clamor do Senhor. E eu quero lê-las para você, literalmente. Primeira ideia, a ideia contida no clamor, por que me abandonaste? Primeira ideia, por que é agora possível para ti estar tão longe de mim? Por que agora é possível para ti, ó Pai, estar tão longe de mim? Você compreende algo do coração do filho, querido irmão e irmã? Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esse brado de profunda angústia. Segunda ideia envolvida. Por que é possível, considerando a nossa relação pessoal, que haja agora um abismo intransponível entre nós? Por que é possível que haja agora, dada a comunhão que tínhamos, um abismo intransponível entre nós?
Essa é outra ideia contida nesse brado. Mais uma ideia. Porque antes eu tinha uma profunda e doce relação de comunhão contigo, e agora, quando eu mais necessito, eu estou excluído desta comunhão. E a nota aí é excluído desta comunhão. Por isso, o brado do Senhor. Mais uma ideia, ainda contida nesse brado. Se tu tivesses me castigado, eu suportaria, porque eu ainda estaria vendo a tua face. Mas, agora, por que me abandonaste? Se tu apenas me castigaste, eu suportaria, porque eu ainda estaria contemplando tua face. Mas agora, por que te desviaste de mim? Por que desviaste teu rosto de mim? Meus amados irmãos, por várias vezes, e aqui eu gostaria de reconsiderar isso com você. Por várias vezes já compartilhei com vocês, irmãos e irmãs, em muitas instâncias. O gemido do Getsemane, que antecedeu a cruz em apenas poucas horas, foi um gemido, uma oração em gemidos, que resultou um suor, como Lucas registra, em grandes gotas de sangue, que registram para nós o horror do nosso Senhor Jesus de perder de vista a face do seu Pai. Que foi exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário, conforme narrado aí no Salmo 22, nesse brado. Por que me deixaste para trás? E o horror do Getsemane, do que o Senhor sentiu ali, ele estava baseado no seguinte fato. Se ele quisesse continuar fazendo a vontade do seu Pai, que era um dos grandes pilares da sua vida, fazer a vontade do seu Pai. Para isso ele veio. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. Em João 6,38 ele diz assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então, um pilar da vida de Jesus era fazer sempre a vontade do seu Pai. Se ele quisesse continuar a fazer a vontade do seu Pai, ele teria que tomar uma decisão. Ele teria que optar por perder de vista a face do seu Pai. Está vendo, irmão? E esse é o clamor do Getsemane. Por isso ele suou gotas grandes de sangue, em profunda agonia. Porque ele tem que tomar uma decisão, ele pode escolher. Se ele quiser continuar vendo a face do seu Pai, ele tem direito. E ninguém pode tirar esse direito dele. Ele é Deus, e não só isso. Ele, como homem, é um homem aprovado. No Monte da Transfiguração, ele foi transfigurado diante dos discípulos e mostrou sua glória. Ele é um homem aprovado. Dali do Monte da Transfiguração, ele poderia ter ascendido ao céu. Mas ele desce do Monte da Transfiguração para subir a um outro monte, o Monte Calvário, porque ele quis. Então, no Getsemane, a poucas horas da cruz, ele vai enfrentar a luta. Ele não quer perder de vista a face do seu Pai. É claro que ele não quer. Aí reside todo o seu prazer, toda a sua alegria, toda a sua bem-aventurança. Ele não quer perder de vista a face do seu Pai. Mas se ele quiser continuar fazendo a vontade do seu Pai e conduzir muitos outros filhos à glória, ele teria que perder de vista a face do seu Pai. E por quê? Porque ele teria que ser feito pecado por nós. E aí, de novo, 2 Coríntios 5, 21 agora. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós que somos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados irmãos, nosso Senhor Jesus tomou essa decisão, não foi na cruz. Ele tomou essa decisão no Getsemane, na prensa de azeite. Ele escolheu fazer a vontade de Deus.
E ele escolheu perder de vista a face do seu pai. Agora, escute aqui mais uma coisa para prosseguirmos. Ele não poderia, digamos, antecipar isso em toda a sua profundidade. Ele teria que viver isso na cruz. Ele não poderia antecipar isso em tudo que isso significa. Então, agora chegou a hora. No Getsemane, ele antecipou isso até onde foi possível e suou gotas grandes como de sangue, ou de sangue. Agora na cruz, ele está vivendo essa realidade. E o que ele tem para dizer é isso que nós estamos vendo nesse versículo 1, amados irmãos e irmãs. Eli, Eli, meu Deus, meu ajudador poderoso, por que me deixaste para trás? Por que viraste de mim teu rosto? Sabe qual é a resposta para isso? Está no verso 3. Você quer ver lá? Quando nosso Senhor ali na cruz, onde provavelmente ele recitou todo esse salmo, ele vai dizer assim: contudo, tu és santo. Está vendo essa expressão no verso 3? O Senhor Jesus sabe porque o seu Deus, seu Pai amado, virou dele o rosto. Porque seu Pai amado é santo. O Filho também é santo. Mas o que está acontecendo na cruz? O santo foi feito pecado. Amados irmãos, o Cordeiro Santo foi coberto com peles de serpente. Ele não se tornou pessoalmente pecaminoso na cruz. Não faça confusão de palavras, para que você não pregue heresias. Jesus nunca se fez um pecador, nunca se tornou pecaminoso. Ele é o santo de Deus e sempre o será. Mas ele é coberto com o pecado, seu, meu, da humanidade. 1 João 2 é dito assim: Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ah, meus amados irmãos. Ele é propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Porque ele foi feito pecado por nós. Cordeiro Santo, coberto com peles de serpente. Então ele vai dizer ao Pai Santo, ao Deus Santo: tu és santo. Então por isso ele sabe que a face do Pai foi desviada dele. Então, esse é o drama da redenção. Mas ainda há, querido irmão, uma palavra no verso 1 que precisamos ver. Uma frase, na verdade, que conclui o verso 1. Porquê, mais um porquê. São dois porquês. Porque me abandonaste, me desamparaste, me deixaste para trás? E por que se acham longe do meu salvamento, ou da minha salvação, as palavras do meu bramido? O que o Senhor quer dizer, palavras do meu bramido? Vamos buscar as escrituras para nos ajudar. Por favor, abra o Salmo 32, logo aí à frente. Salmo 32, versículo 3. É um salmo também de Davi, é um masquil de Davi, um salmo didático. Nós já estudamos esse salmo em outra ocasião. E no verso 3, Davi usa essa palavra. Ele está profundamente angustiado por causa do pecado. Queria que você notasse isso. Davi está, digamos, imerso num senso profundo de pecado, de separação de Deus, de quebra de comunhão. Digamos que ele está vivendo no seu nível, né? Aquilo que o nosso Senhor Jesus experimentou num nível infinitamente superior na cruz do Calvário. Porque nosso Senhor está sendo feito pecado. Mas Davi está aí na sua angústia humana, separado de Deus, sem alegria, seu vigor se secou como um caco de barro, né? Ele vai dizer isso nesse Salmo 32. E olha a expressão que ele usa no verso 3. Vamos ler. Salmo 32, 3. Também de Davi. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E, verso 3, perdão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Está vendo essa palavra aí? A mesma que aparece no Salmo 22, 1, que nós estamos estudando. Meus constantes gemidos todo dia.
Agora pergunta, por que Davi estava gemendo? Leia o restante do Salmo. Olha a situação de Davi, como nós já falamos. Tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Está vendo? Então Davi está separado de toda alegria, de todo prazer, de toda comunhão com seu Deus, que era o seu prazer, sem dúvida, de Davi. Ele está descrevendo isso com uma palavra, gemidos. É a mesma palavra que nosso Senhor usou na cruz do Calvário, falando sobre o seu bramido. Algumas versões, inclusive, trazem a tradução gemido. Agora, mais especificamente, você quer ver o que ela significa? Abra agora Zacarias, por favor. A mesma palavra, de novo, na língua original. Aparece em Zacarias 11:3. E esse texto gostaria que você abrisse. Zacarias 11:3. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. E então ele vai dizer, eis o bramido, é a mesma expressão, bramido, que nosso Senhor usou na cruz do Calvário. Eis aí, ou eis o bramido dos filhos de leões. Está vendo? Porque essa palavrinha hebraica específica, ela é usada particularmente para o gemido de leões, em dor e carência. Você, por acaso, já viu documentários em que leões estão feridos, ou estão famintos, ou os dois juntos, feridos e famintos? As duas coisas andam juntas mesmo, não é? Um leão ferido mal consegue se alimentar. Então, ele dá aquele uivo profundo de dor e de carência. Então, é essa palavra que é usada aí no Salmo 22. Nosso Senhor está falando de um gemido de dor profunda, um gemido de carência profunda. Porque se acham longe da minha salvação as palavras dos meus gemidos. Então, verso 2. Deus meu, ele repete mais uma vez, e aqui ele usa a palavra Elohim. Ele está usando o plural de Eli. Ele usa duas vezes Eli, Deus meu, e uma vez Elohim no plural. Deus meu, verso 2. Clamo de dia e não me respondes. Também de noite e não tenho repouso, não tenho sossego. Nosso Senhor está insistindo no clamor. E aqui eu queria ver com você, dentro somente do livro dos Salmos, vamos fazer isso agora, por que ou o que o Senhor sabia para ele insistir nesse clamor. Clamou a primeira vez no verso 1, Deus meu, por que me abandonaste? Clamou de novo no verso 2, Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes. Por que ele insiste no clamor? O que é que ele sabia? Vamos ver juntos, queridos irmãos. Abra, por favor, o Salmo 9. Salmo 9, versos 9 e 10. Vamos ler 4 salmos, ou 4 versos, basicamente, em 4 salmos, e vamos lê-los na perspectiva do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, já que os salmos, sem dúvida, são cristocêntricos, não é? Então, Salmo 9, olha os versos 9 e 10. Por isso, nosso Senhor Jesus insiste no seu clamor no verso 2 do Salmo 22. Por quê? Salmo 9:9 diz assim, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam. Embora o brado do Senhor fosse um brado de dor, de angústia, de sofrimento, um brado de carência, isso é o que o Senhor sabia, e por isso ele bradou mais de uma vez. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, escute, não desampararás os que te buscam. Irmãos, que mistério é a cruz? A cruz é um misto de amparo e desamparo. Nosso Senhor foi totalmente desamparado na cruz. E ele estava totalmente amparado pela confiança e segurança que ele tinha na palavra de Deus, no pacto de Deus, conforme nós vimos ontem. Lembra-se do Hassid que nós falamos ontem? Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que Jesus sabia? Ele sabia, eu sou um vaso, um recipiente das promessas do pacto de Deus. Ele sabia. Então ele tinha um profundo amparo
na palavra de Deus, na promessa de Deus, no pacto de Deus. Irmão, você compreende a beleza disso? Por outro lado, ele estava em profundo desamparo da presença de Deus, da comunhão com Deus, da alegria em Deus, porque ele estava separado de Deus. Esse é o mistério, o paradoxo da cruz. Então, aí está o primeiro salmo. Vamos para o Salmo 18. Salmo 18, verso 2. Vamos lê-lo como palavras do nosso Senhor, bramidos do nosso Senhor. O que ele sabia quando ele clamou pela segunda vez, como vimos no verso 2 do Salmo 22. Então, o Salmo 18, 2 diz assim: o Senhor é minha rocha. Olha essas expressões. Irmãos, isso ele sabia muito bem. Ele não estava na presença de Deus, digamos assim, na alegria da comunhão, do desfrute, do gozo de Deus. Ele estava separado de Deus, porque ele foi feito pecado. Mas o que ele sabia? O Senhor é a minha rocha. Como vimos ontem, ele saberia que esse santo que era ele não veria corrupção, veria caminhos da vida, veria delícias perpetuamente. O Senhor é minha rocha, minha cidadela. Cidadela significa lugar forte. Oh, meus irmãos, o lugar onde nosso Senhor estava era pregado numa cruz, num madeiro. E o que ele sabia? Jeová, Elohim, Adonai, é o meu lugar forte. Minha cidadela, meu libertador. Veja, meu Deus. Olha quantos pronomes pessoais aí. Meu rochedo, em que me refugio. Meu escudo e a força da minha salvação. E, finalmente, meu baluarte. Você está vendo? Quantos pronomes maravilhosos. Ele sabia disso tudo na cruz do Calvário. Por isso, então, ele clamou pela segunda vez. Vamos a mais um salmo. Salmo 59. Olha a beleza desse salmo, nesse sentido e nessa linha do que estamos compartilhando. Salmo 59, verso 9. 59, verso 9. Em ti, força com F maiúsculo. Em ti, força minha. Esperarei. Até quando ele esperaria? Até as 3 horas da tarde ele esperaria. Às 3 horas da tarde ele daria o seu último brado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você sabe que seu primeiro brado não foi esse. Você sabe que o primeiro brado do Senhor, nestas últimas 3 horas, não o primeiro dos 7, mas o primeiro dessas últimas 3 horas, foi esse que nós estamos lendo no Salmo 22. Deus, meu, por que me desamparaste? Não é? Observe que, embora esse Deus seja o seu Pai, é claro, sempre foi e sempre será, ele não chama o seu Deus de Pai, porque ele se vê absolutamente abandonado. Mas quando ele faz seu último clamor, às 3 horas da tarde, ele diz: Pai, seu último clamor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque ele sabia. Em ti, força minha, eu espero, pois Deus é o meu alto refúgio. Oh, meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. E ainda nesse Salmo 59, olha o verso 16, por favor. Há muitos anos atrás, um querido irmão colocou uma música nesses versos. E são muito, muito lindos. E vamos lê-los como declarando aquilo que o Senhor sabia, quando ele clama pela segunda vez na cruz, Salmo 22, 2. Veja então esse Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia. Interessante que ele não diz nos dias, mas diz no dia da minha angústia. Será que houve um dia na vida do nosso Senhor Jesus de maior angústia do que esse que nós estamos estudando? O dia da cruz, o dia da sua angústia. E o que nosso Senhor tem a dizer? A ti
Eu cantarei louvores. Tu me tens sido um alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. E então, verso 17. A ti, ele reforça, mais uma vez, força minha. Como ele disse já no verso 9 que nós lemos. Eu cantarei louvores. E ele não fez isso? O que nós lemos no verso 22? Eu cantarei a ti louvores no meio da congregação. Eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Cantarei a ti louvores no meio da congregação. Porque Deus é meu alto refúgio e é o Deus da minha misericórdia. E finalmente, abra o Salmo 62, e vamos ler alguns versos. E nós já vamos concluindo aqui por hoje. Só conseguimos estudar 2 versos. Mas nós vamos ter que parar aqui, para não atropelarmos nada. O Senhor possa seguir falando profundamente ao nosso coração. Vamos examinar esse Salmo 62, antes de terminarmos. Salmo 62, versos 1 e 2. Preste atenção, então. Vamos lê-lo à luz do nosso Senhor na cruz, bradando pela segunda vez. Então, Salmo 62, verso 1. Somente em Deus, ó minha alma. Olha que linda frase, irmão, irmã. Espera silenciosa. Você se lembra de Isaías 53? Ele foi um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Sabe o que ele estava esperando? Porque dele vem a minha salvação. Nosso Senhor sabia. Nós estudamos ontem o Salmo 16. Não deixarás minha alma no Sheol, no túmulo, na sepultura. Não permitirás que o teu santo veja deterioração, corrupção. Então, somente em ti espera minha alma silenciosa. De ti vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Verso 2. O meu alto refúgio. Então, olha que linda expressão. Não serei muito abalado. Ah, que interessante, irmão. Em primeiro lugar, podemos dizer, nosso Senhor se sentia assim na cruz, que ele não seria muito abalado. Ele estava abalado. Ele estava em profunda angústia, profunda dor, profundo sofrimento. Ele estava abalado. Mas, porque o Senhor é sua rocha, seu refúgio, ele diz, não serei muito abalado. Agora, versos 5 e 6, estamos concluindo. Desse salmo mesmo. Salmo 62, olha os versos 5 e 6. Ele repete. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. No verso 1 nós lemos minha salvação. E aqui nós lemos minha esperança. E a esperança é a que nós estudamos ontem, que já repeti aqui mais de uma vez. Não permitirás que teu santo veja corrupção. Então, ele diz, só ele é minha rocha e minha salvação. É o meu alto refúgio. Observe agora essa diferença de nota aí. Não serei jamais abalado. Primeiro ele diz, não serei muito abalado. E depois ele diz, não serei jamais abalado. Então, como falamos, o verso 3 do Salmo 22, ele contém a resposta do Senhor. Aí nós vamos concluir por hoje. É a resposta que o Senhor tem ao seu clamor.
A pergunta dele foi: por que me abandonaste? E a resposta foi: tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, o Pai Santo necessitava abandonar o Filho Santo, para que a justiça, santidade e glória do Pai Santo pudesse ser satisfeita à sua altura. Então, o próprio Deus, já que a Trindade não se divide, quem estava na cruz não era o Pai. Nós não somos patripassionistas. Essa foi uma heresia condenada no início da história da igreja. O Pai não foi crucificado, não é? Mas Deus estava em Cristo. Porque a Trindade não pode ser dividida. Esse é o mistério da cruz. Mas, por outro lado, o Deus homem encarnado, estava abandonado por Deus. Ó, que mistério, como disse Isaac Watts. Então, o drama da redenção é esse drama impenetrável, sublime, maravilhoso, que somente com gotas de óleo do Espírito Santo nós podemos ver alguma coisa. E essa alguma coisa que vemos é motivo suficiente para nós dobrarmos nossos joelhos e dizermos: bendito seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Redentor. Magnífico é o nome do Senhor. Tu és santo. Quando nosso Senhor Jesus pergunta por que a Deus, amados irmãos, ele pergunta por que com mãos abertas. Há duas maneiras de perguntar por que a Deus: de mãos abertas ou de punhos cerrados. Punhos cerrados é um desafio a Deus. Por que fizeste isso? O que isso significa? Mas por que de mãos abertas é uma pergunta de rendição. É uma pergunta que, na verdade, não requer respostas, porque o filho conhece o profundo amor de seu pai. O filho tem absoluta confiança nas promessas, no pacto e nas palavras do seu pai. Então ele entregou-se confiantemente e entregou-se seguramente nas mãos do seu pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, queridos irmãos, vamos deixar por aqui hoje. Que o Senhor, na sua misericórdia, siga falando ao nosso coração sobre a maravilha desse drama da redenção, porque nossos pés estão firmados sobre o rochedo de nossa salvação. Se entrarmos pelo nome do Senhor em sofrimentos profundos, por causa do nome do testemunho do Senhor, podemos estar certos. O rochedo de nossa salvação está debaixo de nossos pés. Estamos ancorados nele. Ele nunca nos abandonará definitivamente. Se ele nos entregar a angústias, isso pode acontecer. Se ele nos entregar a sofrimentos, inclusive físicos, e isso pode acontecer. Quantos santos já foram torturados por amor a Cristo? Que o Espírito Santo desenvolva no nosso coração a mesma confiança, a mesma certeza, o mesmo senso de privilégio que o nosso Senhor Jesus teve na cruz do Calvário, quando ele se entregou confiantemente às mãos do seu Pai, mesmo estando separado dele. Isso é algo que nós nunca experimentaremos. Por mais angústia, mais dores, inclusive físicas, que experimentemos, nós nunca experimentaremos separação da comunhão com Deus. Porque o Filho já foi feito pecado por nós. Mas se enfrentarmos as angústias que citamos, que nós não interpretemos o caráter do nosso Pai em função dos sofrimentos que sofremos. Ao contrário. Que nós interpretemos todos os nossos sofrimentos em função do caráter do nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Louvado seja o seu bendito nome. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos, porque nós fomos feitos objetos do teu amor. Nós não e nunca mereceríamos. Muito obrigado, porque o Senhor voltou seus olhos para nós. Mas também te agradecemos, porque o Senhor, com ousadia e dor e angústia, virou a tua face do teu amado Filho. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Filho, pela ousadia,
coragem da redenção. Obrigado pelo amor redentor, inexplicável, impenetrável. Nós te honramos, Senhor, com nossas pobres e poucas palavras. Que o teu amor seja contemplado por nós de uma maneira inviolável. Não permita que nosso coração questione teu amor, teus tratos conosco. O Senhor é nosso Deus e nós somos os teus filhos. Continua, Senhor, por tua bondade, falando no nosso coração. Nós também te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado sejas, em Cristo Jesus. Amém.